E aí, moçadinha, olha só a cor de tela que eu encontrei pra gente. Então, hoje a aula sobre potencial elétrico, que foi uma aula que a gente já fez essa semana passada, né, isso na sexta-feira, e eu prometi que ia disponibilizar para vocês no site, ela vai ficar assim, ó, rosinha, potencial elétrico, perfeito? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, o mais breve possível, porque eu sei que aulas longas não têm surtido muito efeito. Mas vamos lá. O que é o potencial elétrico? De cara, a gente tem que entender que é uma grandeza escalar. Se é uma grandeza escalar, glória a Deus, acaba com aquele esquema de direção em sentido. A gente não precisa preocupar com aquilo mais. A gente só precisa preocupar com o módulo, com o tamanho dessa grandeza. Ok? Mas representando aqui, vamos supor que eu tenho uma carga no espaço, vou chamar essa carga de Q, perfeito? Essa é a nossa carga fonte. Em torno dela vai existir uma região de influência e o no... E rosa com rosa não vai dar certo, né, Adriano? Vamos botar vermelho. O nome dessa região de influência é chamada campo elétrico. Nós já estudamos isso anteriormente. Esse campo elétrico... Ixi, olha só, meu negócio corrige aqui. Mas eu não queria desse jeito, mas tudo bem, vamos lá. O campo elétrico é uma região aonde cargas elétricas vão interagir, ou seja, vão aparecer força entre as cargas elétricas. Perfeito? Então vamos imaginar, vamos pensar que exista um ponto que esteja fora desse campo elétrico. Esse ponto é tão longe, deixa eu só tirar essa correção aqui porque ela atrapalha. Esse ponto é tão longe que eu vou chamá-lo de infinito. Beleza? Infinito, um ponto fora dessa região. Eu vou lá nesse ponto e coloco uma carga Q, Qzinho. Essa carga Qzinho, naturalmente, ou sozinha, ela não vem aqui para dentro da região do campo. Então vamos supor que eu vou lá e busque ela. Cara, explicar isso à distância é muito difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos supor que eu vou lá e busco ela. Perfeito? Vou lá no infinito, pego ela de alguma forma e trago-a. Trago-a ficou paia, né? E trago ela para esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de A. Fui lá no infinito, busquei a carga e coloquei ela nesse ponto. Crianças, me ajudem. Nesse instante, as duas cargas estão uma na presença da outra, ou seja, elas estão dentro dessa região chamada campo elétrico. O que vai aparecer entre elas? Uma força. No caso aqui, se eu considerar as duas sendo positivas, uma força de repulsão. E a caneta vermelha não ficou legal, né? Vai aparecer entre elas uma força, que eu vou chamar, que é uma força de repulsão, perfeito? Mas o que é mais importante para a gente? Você concorda que se eu fosse buscar essa mesma carga e colocasse nesse ponto aqui que eu estou chamando de B, que está mais distante desta, que esta força teria um valor diferente, que ela teria um valor menor? Você concorda. Sabe por que você concorda? Porque você sabe que a força que vai aparecer entre elas é ADO, ADO, a ADO. É KQQ ao quadrado. Ou seja, quanto mais distante as partículas estão, menor a força. Mas o mais importante aqui agora é entender que para aparecer força é porque tem uma energia associada a esse ponto, garotos e garotas. Esta energia é a grandeza que faz aparecer tudo isso. Esta energia é chamada de energia potencial. Eu vou usar a letra E e um pezinho embaixo para representar ela. A energia potencial é K vezes Q dividido por D. Muito parecido com a forma de força elétrica, só que não tem um quadrado. Então, olha para a energia potencial e olha para a distância. Quanto mais distante as partículas estão, menor essa energia. Em outras palavras, cada ponto aqui em torno do espaço que existe o campo elétrico, existe uma quantidade de energia associada. É muito parecido com isso. Deixa eu pegar algum tipo de objeto na minha mesa. Está aqui esse rolo de fita, dá para vocês verem. Vamos associar com a energia potencial gravitacional para fazer uma comparação. Se eu soltar esse rolo desta altura, ela cai na minha mão com determinada velocidade. Se eu soltar de uma altura maior, vocês não estão vendo aí, mas é uma altura maior, ela cai na minha mão com a velocidade maior.
Pensando na energia potencial gravitacional, desculpa, ixi, deu uma capinhada feia aqui, ó. Cada ponto do espaço tem uma energia potencial gravitacional associada. A energia elétrica é a mesma coisa. Cada ponto do espaço em torno da carga elétrica tem uma energia potencial elétrica associada. Então vamos mandar brasa aqui. Para trabalhar com isso, eu vou fazer o seguinte experimento. Eu vou falar que para cada ponto do espaço existe um potencial associado. Essa letra V representa potencial elétrico. Perfeito? Potencial elétrico, dado pela letra V. Repara que eu fiz um diferencialzinho lá em cima do V. Vocês não precisam fazer isso, é só para dizer, ó, é diferente. Perfeito? Então, cada ponto do espaço tem uma energia potencial associada. Sem problemas, até aí tudo bem, né? Assim, esse potencial, ele vai ser dado pela expressão energia potencial dividido pela carga. Para cada potencial aqui, ó, eu tenho energia potencial. Adriano, me explica essa fórmula de um jeito que fica claro para mim. Vou explicar, porque eu estou quase acabando essa aula. Eu vou e coloco a carga no ponto A. Vai aparecer uma energia nesse ponto. Essa energia vai fazer com que a carga se movimente. Por exemplo, vá do ponto A para o ponto B. Na próxima aula eu vou explicar bem o que é isso. Mas o mais importante aqui agora, o potencial é uma grandeza que relaciona a quantidade de energia que eu tenho naquele ponto com a carga colocada naquele ponto. Olha que massa isso aqui então. Galera, o potencial pode ser trocado então, porque eu aprendi lá em cima, aqui ó, do lado, ó, que a energia potencial é K vezes a carga que gera o campo, vezes a carga de prova dividido pela distância. Tudo isso dividido pela carga de prova. Corta, corta. Nós vamos chegar na seguinte expressão, ó. Potencial é K vezes a carga fonte dividido pela distância. Deixa eu botar essa distância mais bonitinho aqui para vocês. Mas, Adriano, me explica isso bem. Vou explicar bem para vocês. Eu tenho uma carga que gera um campo em torno dela. Beleza? Para cada ponto do espaço em torno dela, eu vou ter um potencial associado. O potencial vai me falar o nível energético que eu tenho ali. Então, eu quero encontrar o potencial nesse ponto aqui. A uma distância d da carga, basta fazer K, que é a constante eletrostática, vezes a carga, dividido pela distância entre elas. Vou fazer o seguinte, galera. Vou pegar para vocês uma questão que está lá na lista 6. É a questão 6 da lista 6. E vou colocá-la aqui para gente. E vamos trabalhar com essa questão. Olha lá, questão 6 da lista 6. Já como exemplo. Olha que legal. Deixa eu só tampar isso aqui. Isso, garotos e garotas. Então vamos lá agora, todo mundo junto comigo. A menor distância entre a Terra, essa aula não pode passar de 10 minutos. A menor distância entre a Terra e o planeta Marte foi registrada em 2003. Apenas 55,7 milhões de quilômetros. Em 2018, em julho, lá na Copa do Mundo, na Rússia, essa distância teve 57,6. Uma superaproximação. Beleza? Uma nova superaproximação. Suponha que esse planeta tenha uma carga de, vamos escrever a carga aqui, ó, carga Q de menos 6,4 vezes 10 a sexta coulombs. Ele quer saber quanto seria o potencial produzido por esse planeta Marte aqui na Terra quando ele está, fosse uniformemente quando ele está nessa distância, 57,6 quilômetros, milhões de quilômetros. Cara, meninas, potencial, isso é igual a constante K, que vale quanto? 9 vezes 10 a nona, ela está lá embaixo, ó, olha ela aqui, vezes o valor da carga, agora que vem uma coisa que é nova para o que estávamos fazendo com o campo elétrico. No campo elétrico, lembrem-se que o sinal era para indicar se o campo era afastando ou aproximando, ou seja, é uma grandeza vetorial. No potencial elétrico, não. O sinal aqui é para indicar se eu vou ter um potencial positivo ou negativo. Então ele vem para cá. Perfeito? Aqui embaixo eu vou ter a distância. Quanto é a distância? 57,6 milhões de quilômetros. Milhões é 10 a sexta.
quilômetros é 10 a terceira metros. Então vai dar vezes 10 a nona metros. Lembra que potencial não tem quadrado, né, galera? Potencial é igual 9 vezes 6,4, 9 vezes 6,4 vai dar 57,6. 9 vezes 6,4, 57,6. Perfeito? 57,6. Eu não vou nem mexer na potência de base 10, eu vou deixar aqui para vocês, ó, vezes 10 a nona, não é isso? Vezes 10 a sexta. Não vou nem mexer, só para vocês entenderem como as questões, como elas são feitas, para a gente dar conta de fazer, ó, 57,6 vezes 10 a nona. Só ajeitar aqui que minha letra hoje está terrível. Ó, tchaca tchaca na muchaca. O que sobrou pra gente? Menos, né? Porque aqui é negativo. Olha lá. Isso vezes isso vai sobrar um sinal de menos. 1 vezes 10 a sexta volts. A unidade de potencial elétrico é esse V. E esse V significa o que, meus queridos? Volts. Então vamos rapidão lá na lista para ver se a gente acertou, né? Se a gente acertou, a gente acertou. Aí vi uma imagem aqui do planeta, não precisava, enfim. Olha lá, ó. Menos 1 vezes 10 a sexta. Tá aqui, ó. Letra B, menos 1 vezes 10 a sexta. Galera, eu vou parar essa aula por aqui, mas vou postar uma sequência para que a gente consiga entender todo o conteúdo, beleza?